Olá, a quem nos acompanha em mais este podcast dos Diálogos Despatologizantes, o podcast do Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida. Segundo semestre de 2024, começamos, com a nossa série de podcasts, sempre buscando, atuar com temas atuais, com temáticas que circulam na internet, com desafios modernos, para os nossos modos de estar na vida. E com esse episódio não poderia ser diferente. Eu sou Rosângela Vilar, psicóloga, militante coordenadora do Despatologiza e representante do CRP São Paulo no Despatologiza. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher, pele branca, cabelos castanhos, cabelo grisalho, estou com uma blusa clarinha, ao fundo uma parede, uma porta, e vou então começar a trazer os meus queridos colegas, para a cena. Esse episódio, é o 25, e eu trago para nossa conversa, a Bárbara Costa Andrada, psicóloga, doutora em saúde coletiva, pesquisadora do NUPSAM e PUB Rio de Janeiro, da Federal do Rio, militante do Despatologiza e integrante da Rede Nacional de Pesquisa em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. Trago também o Ricardo Lugon, médico psiquiatra da infância e adolescência, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em psicologia social e institucional pela mesma Universidade Federal, professor universitário, membro da Abrasme e também militante do Despatologiza. Não posso falar, né? Não posso deixar de falar. Por favor. Queria que vocês se sentissem muito bem-vindos. Em nome do Despatologiza e no meu, eu agradeço, vocês terem aceitado o convite, para mais essa conversa, e acho que temos ainda conversas que ficaram paradas, de podcasts anteriores, então acho que podemos aproveitar essa oportunidade. O tema de hoje: pode exigir diagnóstico? Conversas entre saúde e educação? Então, as relações entre educação e saúde, em especial o que envolve a polêmica dos diagnósticos e classificações para crianças e adolescentes, é parte do nosso tema. É uma conversa, então, que representa um aprofundamento dos podcasts Escola Não é Clínica, com a Bárbara, e nem toda classificação é um diagnóstico, que aconteceram o ano passado com o Ricardo, e o objetivo de hoje, é a gente ter uma reflexão sobre a educação, o neoliberalismo e a patologização. O que une e o que afasta, essas questões? Tanto na patologização quanto no neoliberalismo, há uma culpabilização do indivíduo pelas dificuldades em geral, mas em especial as escolares, que vai ser um pouco mais o tema do nosso trabalho aqui hoje. Desconsiderando questões institucionais, estruturais, políticas, que permeiam a vida e a relação ensino-aprendizagem. Via a patologização da vida, a sociedade acessa diagnósticos, medicamentos e tratamentos para uma solução, individual, do que chamam de questões de aprendizagem, que para mim seriam as queixas escolares. E das queixas ligadas ao modo de ser na vida, que as pessoas chamam as questões de comportamento. Ignorando raízes sociais, culturais e institucionais. Há a utilização de um viés biomédico, só biomédico, e com isso a gente desresponsabiliza instituições, governos, autoridades de uma maneira geral, na construção do que vem sendo tratado há décadas de fracasso escolar, como se o fracasso fosse da escola enquanto a equipe que está dentro da escola, professores e crianças e a comunidade escolar.
né? É muito simplório, né? Muito reducionista a gente falar e olhar desta forma. E também, além de colaborar com esse processo de patologização, né, do tal do fracasso escolar, a gente ainda constrói uma epidemia de transtornos, né, e de distúrbios de toda a ordem, né, que é veiculado de forma midiática e que ficam dando a noção de que a nossa sociedade, né, atual está pior do que ela realmente é. Né? Porque a fala é que todo mundo está doente, cada vez vai ficar mais doente. Né? Isso não quer dizer que a nossa sociedade não precisa se rever em muitas coisas, mas não que ela tenha os índices de diagnósticos que são divulgados. Bom, para falar então dessa complexidade, eu chamo o Ricardo e a Bárbara, e a gente combinou entre nós que vai ser uma conversa fluida, então vamos continuar na tela, mas o Ricardo puxa o primeiro ponto aí da conversa. Tá bom. Tá, joia. Obrigado. Então, deixa eu também me descrever. Sou um homem branco, de barba já grisalha, né, o bigode também mais ou menos grisalho, cabelos castanhos, olhos claros. Estou usando um fone de ouvido, né, sobre as orelhas. Estou usando... tá frio aqui, então estou usando duas blusas, uma blusa mais xadrez por baixo, uma blusa mais de lã vinho por cima. Atrás de mim tem uma porta e alguns livros e um quadro. Agradecer o convite, a importância da gente retomar essa conversa de que coisas que ficaram em aberto ainda no nosso podcast anterior, né, quando a gente vai fazer essa discussão de que não há uma coincidência entre classificação e diagnóstico, né, eu vou chamar de classificação os códigos que estão no sistema diagnóstico, CID, DSM, e eu vou chamar de diagnóstico o processo clínico onde se trata de conhecer ou reconhecer o que se passa com uma pessoa num determinado momento, né? E com muita frequência a gente reduz um ao outro, e o meu esforço é fazer uma separação para que a gente possa retomar o sentido forte da palavra diagnóstico como processo guiado por um diálogo de se interessar por uma pessoa num determinado período, no contexto concreto de vida, né? As classificações diagnósticas, por outro lado, envolvem enquadramentos ou preenchimento de checklists de sintomas, sinais, etc., etc. As classificações também têm uma história, né? Elas não, muita gente diz que elas são bancadas só pela indústria farmacêutica, não é verdade. Elas foram criadas, inclusive, para organizar o financiamento dos sistemas privados, principalmente dos Estados Unidos. Então, elas também têm a ver com neoliberalismo e financiamento, principalmente do modelo estadunidense de gestão, tá? E eu queria realmente fazer, assim, você bem breve em situar algumas funções das classificações e como às vezes a gente se atrapalha nisso. Vamos lá. A própria OMS, tem um vídeo que eu uso bastante da OMS, ela apresenta a CID, né, como tendo duas principais funções: uma ferramenta para comunicação entre profissionais, como se fosse o idioma comum entre profissionais, para pesquisa acadêmica, para epidemiologia e para organizar o financiamento, que vai chamar de big picture dos sistemas. Então, a OMS apresenta essa ferramenta como uma lente, né, uma lente macro, não, uma lente mais panorâmica, tá? Essas são as funções validadas pela própria OMS quando apresenta a CID-11, né? E já vem falando isso da CID-10, da CID-9, etc, etc, né? Existem duas funções das classificações que elas são péssimas. Letra A, guia da terapêutica. As pessoas acham estranho? Em nenhum lugar sério está escrito que o melhor guia da terapêutica é a classificação diagnóstica. Esse é um certo vício de uso de que acreditar que em você tendo o enquadramento na CID, você sabe o tratamento. Não. O que define o tratamento é um bom diagnóstico no seu sentido ampliado, né? Então, assim, eu brinco com as pessoas, falo, me mostra onde é que a CID diz, onde é que a OMS diz que a CID é o guia da terapêutica.
Não é, né? Os bons diagnósticos, no seu sentido ampliado, que são. Outra função péssima das classificações é definidora de prognóstico, que é o futuro da pessoa. Eu vejo um monte de gente se atrapalhar. Se você se enquadra na condição X, então o seu futuro vai ser sombrio. Não, gente. Boa parte da definição de prognóstico e o que define o futuro da gente, mais do que mapa astral, né, é condição socioeconômica e acesso a serviços e a qualidade de trabalho da sua equipe, né, quando a gente tem acesso integral ao serviço de saúde, desde cedo, e a gente tem uma equipe que oferece integralidade, qualidade, o nosso futuro é bem mais promissor. Não é a categoria diagnóstica que define. Então, se ele é autista, ele não vai. Não, para a frase aí. Né? Se é uma criança branca, classe média, né, privilegiada, a chance do prognóstico é muito maior por uma série de violências que ela não vai sofrer. Não está ligada à categoria diagnóstica, certo? E, por fim, os tópicos, onde a gente tem mais polêmica, onde eu acho que onde a gente vai se desdobrar aqui na discussão, é acesso a direitos, né? E aí, principalmente, talvez, na categoria do autismo, né? A grande maioria dos direitos são afirmados. Porque, Ricardo, por que você fala afirmados? Porque quem garante ou viola direitos são os trabalhadores das redes públicas. O direito está afirmado na lei, mas a garantia dele depende de todo e qualquer pessoa que está nas políticas públicas. Mas os direitos são afirmados às pessoas com deficiência. Que não está atrelado a uma classificação diagnóstica. Todo direito, toda pessoa que reivindica um direito atrelado a uma categoria diagnóstica, ela está traindo os princípios da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tá jogando na lata de lixo toda a luta política da galera desde os anos 70, assim, né? Porque sempre foi sobre o reconhecimento de que deficiência não se resume ao defeito no corpo, né? Então sobre acesso... então, classificação diagnóstica dá acesso a direitos? Não. A gente já tem ferramentas que são inspiradas na CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, e no Brasil a gente tem um instrumento de funcionalidade brasileiro, que caminha a passos largos a ser um instrumento formal, que olha para as pessoas e seus contextos de vida. Ele olha para os impedimentos, mas olha também para as barreiras que as pessoas com deficiência sofrem, e são as barreiras que tornam a vida delas muito mais difíceis. Então, quero jogar uma pimenta aí de que não é a classificação diagnóstica que garante direitos. A gente vai nos textos de todas as leis e fala é direito da pessoa com deficiência, e a compreensão sobre pessoa com deficiência está na LBI e está no próprio texto da Convenção ratificado pelo Brasil. A gente tem, de novo, Ricardo, alguns têm mais direitos do que outros, né? Uma frase antiga, mas que parece que não entra para as pessoas, né? Tem um advogado mais militar, o advogado que consegue fazer distorções dessa compreensão, lamentavelmente, tem conseguido, né? E, por fim, as classificações podem ter, né, quando o sujeito se encontra com a classificação, quando a pessoa se encontra com a classificação, pode acontecer um certo encantamento, né? E a pessoa passar a se descrever a partir daquela classificação. Eu gosto de brincar isso tipo signo, né? As pessoas se apresentam a partir de seus signos. Eu sou de Gêmeos, né? E vamos lembrar que a astrologia é baseada na matemática, tá? Né? A astrologia é baseada na previsibilidade de movimentação dos astros no céu. Não é chute, né? E as pessoas que são de Gêmeos, de Áries, de Virgem, se apresentam a partir dessa matriz. O que às vezes acontece é esse encontro com a classificação diagnóstica produz um efeito de encantamento, e tudo, né, como ela se apresenta no mundo, vai se guiar, não pelo mapa astral, mas pelos textos sagrados da CID e do DSM.
que são textos humanos, construídos a partir de consensos, construídos a partir de disputa de interesses, inclusive econômicos, né? Assim, esse ponto talvez seja o mais delicado, e eu vou tentar ser breve, porque nós, pelo menos eu falando como profissional, não posso enfrentar ou desautorizar a chave que a pessoa escolhe para se apresentar no mundo. Porém, não se trata nem de uma posição proibicionista, nem de uma posição promotivista, né? Não se trata de promover para que todo mundo escolha as classificações diagnósticas como chave para se apresentar no mundo, né? Cabe acolher, cabe negociar, ouvir e discutir redução de danos sobre o que isso produz, né? Então, eu acho que já dá um certo aquecimento aí. Queria ouvir a Bárbara também nessa conversa. Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês de novo, né? Sempre muito estimulante as conversas que a gente tem dentro do Despatologiza. Queria agradecer o convite para estar aqui. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos claros, compridos mais ou menos na altura dos ombros. Estou usando uma camisa branca, brincos vermelhos, eu acho. E ao fundo tem um sofá, uma cadeira, uns quadros na parede. Bom, eu acho que eu vou aproveitar um pouco um ponto que o Ricardo falou, né? Que eu acho que assim, você tocou num ponto, né, assim, do lugar da classificação. E a gente não pode esquecer que as classificações, elas são assim, artefatos da cultura, né? Ela não é um dado da natureza. Então, existe uma certa produção de consensos através de muitos dissensos, de grupos de interesse que incluem, mas não somente a indústria farmacêutica, mas também movimentos sociais em saúde, né? Representantes de gestão de sistemas de saúde, enfim, uma infinidade de grupos de interesse na composição do que vai, né, do que se transforma no final por exemplo, em um DSM ou na CID, que assim é um artefato da cultura, ou seja, aquelas classificações, elas são um pouco o retrato de um certo tempo, de um certo nicho cultural, e elas são também negociáveis, né? Tanto que ao longo do tempo elas vão mudando. Então a gente tem que operar pensando nisso, que eles não são as classificações e, portanto, aquilo que está rotulado, né, enquanto um certo tipo de diagnóstico por elas, não são entidades estáveis, né? E assim, entes da natureza. Fazem parte de uma certa... um retrato de uma época. Eu estou falando isso porque eu acho que o que o Ricardo falou é muito importante, né? A gente não está aqui para dizer que não existe transtorno, que não existem questões de saúde ou de saúde mental, ou que pessoas que consolidam suas identidades a partir de marcadores, né, de biomarcadores, ou de uma certa bioidentidade, melhor dizendo, né, mais do que um biomarcador, que pode ser consolidado através de um diagnóstico, que isso também está errado. Não, né? Também faz parte dessa cultura, que a gente chama de cultura somática, em que cada vez mais a experiência subjetiva passa a ser composta por todo um léxico da medicina, né? E aí eu vou juntar com outro pedaço que Rosângela introduziu, que é assim, o que liga e o que desconecta patologização, educação e neoliberalismo. Eu acho que a gente precisa dar um passo, né, um pouquinho atrás para falar que é a partir de processos de medicalização, né, a medicalização enquanto um processo muito frequente, comum, e às vezes tão comum que a gente nem percebe, que opera nessa sociedade somática, porque ela produz tanto essa proliferação de descrições a partir de termos médicos, que pode também estar ligado a um acirramento dos processos de patologização, ou seja, de transformar situações complexas e diversas da vida em, né, problemas a serem respondidos por uma tecnologia ou por um saber da medicina ou da saúde. Então, assim, a medicalização ela passa a ser um motor de costura que faz com que processos de patologização, e aí eu vou trazer um pouco para o tema específico, né, no ambiente escolar,
estejam altamente interligados a interesses de mercado, né? E aí entra a perninha do neoliberalismo. Então, assim, quando a gente fala, né, a gente está aqui tentando esticar mais o que a gente começou a conversar nas outras edições do podcast, né? Que é preciso dizer, chegamos num tempo que é preciso dizer que escola não é clínica, é porque a coisa já está tão, né, assim, naturalizada, já se tornou algo tão corrente a gente escutar e ver, né, oferta de terapias e intervenções, crianças ou adolescentes sendo retirados de sala de aula para passar por, né, intervenções no ambiente escolar, ou atribuições clínicas ou diagnósticas sendo esticadas para professores ou equipes pedagógicas da escola que passam a ter que monitorar ou intervir, ou até mesmo diagnosticar questões, né? Então, assim, uma certa medicalização do espaço escolar, né, faz com que a gente comece a ter que criar esse estranhamento. Espera aí, escola não é clínica. Se a gente tem que criar esse estranhamento é porque isso já está ficando banalizado, né? Eu acho que o mais importante... Aí, Bárbara, é muito importante a gente lembrar, né? A gente tem a Lei 13.935, né, de 19, que fala de psicólogo e assistente social na escola. E qual é o grande desafio? Quando esses profissionais chegam na escola, o que é pedido a eles? Que diagnostique e atenda as crianças, sendo que este não é o papel, né? Tem um manual da função do psicólogo atuar na escola e do assistente social atuar na escola, mas a demanda está tão naturalizada na sociedade que você entra na escola, né, via essa lei, e você é convocado, né? E você tem que arrumar todo um mecanismo de mudança, né, no olhar daquela equipe, para que eles entendam que você não está indo lá para isso. Sim, você pode fazer rede, você pode trabalhar com os profissionais da saúde, né, e do próprio serviço social, né, dos CRAS, se a situação demandar isso, mas não é o seu papel nem diagnosticar, nem atender. Uhum. Exatamente, acho perfeito, porque acho que isso toca numa coisa que é o que a gente vê nessa confusão, né? É como se o mandato institucional da educação tivesse sido engolido pelo mandato institucional da saúde. Então, a presença, mesmo por força de uma lei, que está preocupada em tentar fazer com que esses profissionais da psicologia e do serviço social no ambiente escolar possam operar como articuladores com outros setores, né? Eles passam a ser compreendidos como operadores de ações de intervenção terapêutica ou diagnóstica dentro, como se a psicologia pudesse ser só clínica. Não, a gente tem vários desdobramentos da psicologia, né? Então, acho que tem uma grande confusão entre o que é o mandato escolar, o mandato institucional da educação, e o que é o mandato institucional da saúde. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E eu acho que isso é que também cria um pouco a expectativa, tanto da comunidade escolar, quanto de familiares, quanto também, muitas vezes, de profissionais de saúde que entendem que o lugar da intervenção tem que ser dentro da escola. E aí isso se torna um certo problema, porque não só esses mandatos institucionais estão embaralhados e os papéis estão um pouco confusos, mas também, com isso, a gente atropela um direito fundamental de crianças e adolescentes, que é o direito à educação. Porque uma criança não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mesmo que ela esteja dentro da escola, se ela é retirada do convívio com os outros colegas, com os professores, para passar por uma intervenção, ou porque a maneira dele aprender só dá para ser na salinha separada, ou qualquer outro tipo de destacamento em função de uma classificação diagnóstica, a gente está violando o direito desse educando à educação, né? Então, assim, isso se torna um problema, não só porque a saúde começa a atropelar a educação dentro do espaço escolar, mas também porque isso viola direitos, né? E aí a gente pensa o seguinte, mas como é que faz para fazer inclusão escolar sem ser baseado em laudos, em salas especializadas, em turmas especiais ou qualquer outra coisa assim? Faz-se com uma análise de cada caso, claro, mas a partir de uma perspectiva que dentro da escola não deveria ter como lógica orientadora a lógica clínica, mas sim a lógica pedagógica.
Uma coisa que a gente fala muito, né, e já falamos em vários outros lugares, é a nota técnica 4 de 2014, elaborada pelo MEC e pela CECADI, né, CECADI do MEC, sobre como é que se faz para dar conta das necessidades educacionais de educandos com deficiência. Se você olhar a nota técnica, em momento nenhum ele está dizendo para começar precisa de laudo. Não precisa de laudo. Para começar precisa de diagnóstico. Não precisa de diagnóstico ou de um CID, né? Como bem o Ricardo colocou. A gente não precisa, no âmbito da educação, amparar os processos educacionais e pedagógicos em uma classificação diagnóstica. Isso pode acontecer a partir das necessidades educacionais daquela criança ou daquele adolescente. E aí cabe à equipe pedagógica da escola definir qual vai ser o melhor direcionamento, né? Mas esse menino ele vai precisar de algum tipo de intervenção terapêutica. Ótimo, isso vai ser feito no horário que ele estiver fora da escola. Isso vai ser feito com uma articulação intersetorial. Eu acho que uma coisa que a gente, às vezes, não demarca o suficiente, né? Quando a gente pensa na política de saúde mental de crianças e adolescentes, né, especificamente, essa política ela é fundamentalmente intersetorial. Não dá para cuidar de crianças, né, da saúde mental de crianças, sejam daquelas que estão em sofrimento, seja daquelas que não estão, mas, né, até numa vertente de promoção de saúde mental, sem operar intersetorialmente. Então, se a escola não consegue se articular com os outros setores, né, com o CRAS, com o CREAS, com a estratégia de saúde da família ou atenção básica, ou até mesmo com um centro especializado em reabilitação ou com um centro de atenção psicossocial, essa escola vai ter muito mais dificuldade de lidar, né, de poder produzir condições de acolhimento, né, de participação dessa criança no ambiente escolar. Essa criança vai ficar reduzida a intervenções medicalizantes. Então, a gente precisa se enredar mais para medicalizar menos. Ricardo? Tá. Não, queria pegar um ponto aí, é legal essa conversa quando ela vai fluindo, assim, eu tinha feito as anotações aqui de que em muitos momentos onde, a partir da cena da Rosângela, onde um psicólogo na escola é instado a ir atrás do diagnóstico, eu listei umas situações, talvez as situações mais frequentes. E primeira delas que eu colocaria é justamente a falta de diálogo entre a equipe, né, equipe da escola e a equipe ou o profissional de saúde que acompanham essa. Às vezes, o que eu faço, as pessoas acham tão estranho, deveria ser corriqueiro. Eu faço contato com as escolas, né, ou coloco o meu contato à disposição, quero conversar. Mas você quer falar, não, eu quero ouvir vocês. Né? Então, a gente precisa abraçar as equipes da escola e dizer, vocês têm muito a dizer, o que vocês têm a dizer é importante. Não deixem o que vocês têm a dizer ser silenciado pelo discurso do modelo biomédico. Né? Então, é um diálogo, não é uma relação de submissão. Então, compreender intersetorialidade, até muitas vezes, eu faço uma certa provocação, eu falo assim, faço com os profissionais de saúde, você gosta quando o judiciário manda no seu trabalho? Não, é um absurdo. Será que você não faz igualzinho com a educação? Né? Será? Né? Já parou para pensar nisso? A gente fica bravo quando o judiciário vem mandar... Eu conheço um monte de profissional de saúde que faz igualzinho com a educação, manda um papel e esse papel vai ter quase o cumpra-se. Não, intersetorialidade é reconhecer o próprio mandato e dialogar com o mandato dos parceiros, né? Mas eu queria trazer aí talvez duas situações frequentes onde existe uma pressão pela classificação diagnóstica e não tanto pelo diagnóstico em seu sentido ampliado. Outra situação é quando há um desacordo entre família e escola, entre cuidadores e escola. E longe de mim de querer apontar de quem é a culpa, não. Mas às vezes essas tretas estão rolando há 4, 5 anos. E a palavra do profissional vai entrar no lugar de um certo árbitro dessa discussão. Está vendo lá? Né? O médico falou que tem uma doença, então seja para dar razão a qual lado. Às vezes a família entra com o laudo, às vezes a escola entra com o laudo. Então,
se trata, às vezes, muito mais de um impasse, o laudo entrando como uma resolução de um impasse diplomático do que necessariamente uma questão técnica. Vejo muito. E, junto com isso, principalmente quando a criança ou adolescente tem um sintoma-alvo chamado, agitação. Quando a gente pega para espremer o conteúdo daqueles que vendem material para as escolas, se a gente espreme, você tira todas as palavras técnicas, muitas vezes é sobre ensinar manejo de criança agressiva, aspas, agressiva, essa palavra é horrível, tá? Então, e aí é sobre conversar sobre os diferentes níveis de violência que acontecem numa escola, né? Vamos falar sobre diagnóstico? Vamos falar sobre o diagnóstico daquela escola onde o diretor tem uma relação de assédio e uma relação abusiva com os professores? Vamos falar de uma escola atravessada pelo racismo? São diagnósticos. E a criança agitada é a ponta do iceberg de uma cadeia de violências. Se a gente não falar por isso e tomar que a agitação é comorbidade entre TOD e TEA, é puro suco de medicalização, de neoliberalismo e de reduzir alguém à sua classificação diagnóstica. Queria largar essa aí para vocês. Eu acho que esse ponto é super interessante, Ricardo, porque, de fato, né, enquanto a gente medica ou intervém sobre o comportamento disruptivo de uma criança, né, porque atrapalha a aula, né, faz barulho, cria confusão na quadra, briga no pátio, né? É claro que crianças podem ter conflitos entre si, podem chegar às vias de fato, e não estou negando isso. Mas, quando isso se passa a se tornar uma espécie de sintoma institucional, em que muitas crianças naquela escola são agitadas ou agressivas ou hiperativas, ou o que seja, e muitas estão tomando medicamento, não é possível que tanta criança tenha ficado, né, esteja transtornada. É melhor a gente olhar para a escola e falar o que está acontecendo com essa instituição. E, às vezes, né, o olhar recai assim... para na página 2, fala assim, porque o professor, a professora não tem formação para isso. Não é sobre ter formação ou não, né? Antes desse professor ter ou não formação sobre qualquer característica, vamos dizer assim, das classificações, como que as classificações psiquiátricas podem descrever crianças, esse professor, ele, na maior parte das vezes, não tem um plano de carreira, recebe salários, né, assim, indecentes de tão baixos, eles estão trabalhando, a equipe escolar como um todo está trabalhando assim, no limite, né, muitas vezes em escolas com estrutura muito degradada, ou sob uma gestão, e aí eu vou entrar na outra perna que a gente começou a falar mais cedo, uma gestão neoliberal dos processos de trabalho na escola, em que cada vez mais é exigido do profissional, seja o docente, seja o administrativo, cumprir meta, se guiar por números. Não que isso não seja importante, não estou falando que dados não são importantes, mas quando a gente foca só nas metas, enquanto métrica, a gente perde a noção do que é a vida escolar, a comunidade escolar, né? Os avanços e os impasses encontrados ali por aquela instituição. Então, acho que tem uma coisa... Bárbara, a Cecília, hoje, no grupo do Despatologiza, colocou um artigo do Arthur Souto, @Mundo Encantado dos Livros, e ele faz a análise das notas que estão sendo dadas aos professores no estado de São Paulo, por inteligência artificial. Isso. Ignorando, e é isso, né? Quer dizer, o professor passa a ser avaliado por uma nota com critérios de inteligência artificial, ignorando todo o contexto da escola,
da formação, da história daquele professor, dos alunos que ele tem na sala de aula, de quantos alunos ele tem na sala de aula, dos vínculos singulares que ele tem na sala de aula. Nada disso é considerado. E da retaguarda. Ele tem 6,2 de nota, e isso implica em que talvez ele seja desligado da escola. E da retaguarda com qual ele pode contar. Queria pegar um fio aqui, gente. Na hora que a bomba explode, na hora que o bicho pega, com que retaguarda? A experiência de ser professor universitário me colocou algumas questões assim. Vários alunos que eu tive que eram apoiadores da inclusão, porque é dos poucos estágios remunerados que um aluno de graduação em psicologia pode fazer, né? E, assim, a sensação de solidão. Eu tive uma turma uma vez que tinha coisa de uns 6, 7 que eram apoiadores de inclusão, de crianças e adolescentes em situações preocupantes, e o quanto, né, a gestão, quanto para um gestor, é difícil ofertar uma retaguarda. E vários desses estudantes universitários na linha de frente, né, desses processos, né, sem um diploma, não que o diploma seja muita garantia de nada, mas sem retaguarda, sem parceria. Isso, essa experiência de sofrimento é muito grande. Que eu queria também lembrar, né, de que inclusão é sobre construir um mundo que não seja hostil às pessoas com deficiência, um mundo que não seja hostil aos corpos e mentes desviantes, né? Muita gente acha que inclusão é sobre adaptar currículo, mas nada. Não, adaptação, né, e alterações arquitetônicas numa escola são quase a perfumaria da coisa. Inclusão, no seu sentido amplo, é tornar o processo educacional acessível. Lembrei muito da Bianca Angelucci, que me ensinou como é que a gente elimina as barreiras de acesso ao currículo. Mas currículo não é grade de disciplinas. Currículo é o caminhar da teoria em relação à prática, né? É o caminhar do que está no livro para realmente conseguir fazer aquilo que o livro está dizendo, né? E são muitas as barreiras de acesso que crianças e adolescentes com deficiência. E a classificação diagnóstica, desculpem avisar, gente, não dá conta disso. Ela acaba sendo, né, um ouro de tolo aí, né? Acaba sendo uma doce ilusão de que aquilo vai dar respostas, mas não vai. Só para voltar para a Bárbara, né, na questão do neoliberalismo, né, você falou que os professores não têm retaguarda, os estagiários não têm retaguarda. Agora, os dirigentes das escolas também estão sem retaguarda, né? No estado de São Paulo, a gente teve demissão de um monte de diretor, né, com trabalhos aparentemente muito bons, porque as suas comunidades se organizaram para solicitar que eles não fossem retirados das escolas, e a justificativa do nosso governo estadual é porque são escolas com resultado numérico ruim. Sendo que, inclusive, essa desculpa a gente já está conseguindo descartar, porque nem é isso. Né? Tinham escolas com score razoável e que também o diretor foi colocado. Então, a gente está, de novo, na história que a Bárbara está tentando trazer para a gente. Tem aí um grupo de interesses, né, tentando comandar esse processo todo. Então, eu devolvo para você, Bárbara. Então, eu acho que esse aspecto, né, é uma certa... Por que a gente sempre fala? Para fazer, né, para cuidar de uma criança, é preciso pensar intersetorialmente, é preciso se articular em rede, isso não apenas no ambiente escolar, mas em tudo em torno da vida de uma criança. E eu acho que a ideia da rede, de enredamentos, né, é isso que permite construção de parcerias e uma manutenção de retaguarda. Quando a gente começa a fazer ruir, né, a esfarelar as possibilidades de articulação, seja por vínculos precários de trabalho, por alta rotatividade de trabalhadores nos serviços, tanto educacionais quanto de saúde, seja por uma gestão, né, muito balizada por essa lógica neoliberal, né, tecnocrática, ligada apenas em números, e números que, às vezes, né, um número fora de contexto, ele pode significar quase que qualquer coisa. Né? 2,4 então, assim, bilhões. Né?
Exatamente. Eu acho que tem coisas que a gente precisa produzir estranhamentos, né? Como, por exemplo, o que está sendo essa guinada, né? Esse desmonte escancarado que está acontecendo em São Paulo, né? Já teve a época, né, de uma espécie de... Bom, já tem vínculos precários bem naturalizados, né? Pelo menos aqui, por exemplo, aqui no Rio, também tem um processo de querer fazer a terceirização, né, da gestão escolar. Então, a gente também está diante desse, né, como se tivesse um passo atrás de vocês em São Paulo, nesse desmonte da estrutura escolar. A gente já passou por isso aqui na saúde. Então, acho que quando a gente começa a precarizar as condições de trabalho, né, alienar a gestão das outras possibilidades de retaguarda, se amparar apenas, né, numa espécie de força dessas narrativas que a cultura somática oferece, de que as descrições, né, as explicações são sempre e apenas localizadas no indivíduo, no corpo, numa certa visão muito estreita de saúde, que também é descontextualizada, né? Porque quando a gente está pensando em ele tem, por exemplo, na escola, né? A criança tem um determinado laudo com o CID que aponta para uma certa categoria diagnóstica. Com este laudo, eu vou desenhar uma intervenção que mistura, às vezes, pedagogia e clínica, e assim eu vou dar conta dela avançar. Tá bom, é uma maneira de ver, mas você sabe se essa criança está em insegurança alimentar? Você sabe se essa criança está vivendo... Se essa escola, por exemplo, como tem muitas aqui no Rio, está em uma região muito afetada pela violência, inclusive violência do Estado, né? Crianças sujeitas a tiroteios no horário escolar? Você sabe se... Então, acho que se a gente não olha para determinada situação... Ou, por exemplo, se naquela escola... E aí vamos jogar para o outro lado, né? Falar de escolas que estão desmontadas, precarizadas e tal, a gente vai ter um monte de situação para discutir a neoliberalização no espaço escolar. Mas, por exemplo, nas escolas privadas, a gente tem visto um aumento no número de notificação de violência no ambiente escolar bastante grande nas escolas privadas nos últimos anos. Isso também está ligado a um certo entendimento muito individualizado e muito marcado por métricas. Não adianta a escola ter muito dinheiro e ofertar muitas coisas se ela também não está olhando para o contexto de vida dessas crianças e adolescentes, se ela também não está oferecendo um plano de carreira para os seus docentes, se ela segue remunerando mal os docentes e os dirigentes das escolas. Então, a gente também precisa entender que se uma escola começa a funcionar como uma empresa, ela falha no mandato institucional dela. E isso está sendo uma espécie de regra geral. E aí, como é que a gente faz para que uma escola, empresa, funcione atendendo às metas e métricas? Quando o menino está agitado, quando o professor está... Porque o professor sobrecarregado, ele também é medicalizado, né? Tem que tomar remédio para dar conta de trabalhar. Então, a gente também começa a ter uma espécie de acordo entre... patologiza para não ter que mexer nessa estrutura que está adoecendo as pessoas. Medicamentaliza ou medicaliza como a resposta para esse problema, para não ter que mexer, né, nessa lógica de metas e métricas do neoliberalismo escolar. Então, eu entendo que é preciso furar isso, né? É preciso fazer o que o Ricardo falou. Vai conversar né, tenta se articular com a rede, né? Convoca a comunidade escolar, né, as famílias, para poder pensar criticamente, porque, senão, a escola vai perder, e ela já está perdendo, uma parte importante do mandato institucional dela, que é uma espécie de formação ampliada para estar no mundo. Não é para, né, passar no vestibular, né? Não é para passar no Enem, não é para passar no Enem, pontuar no Enem. Isso é consequência, né? Eu acho que a gente precisa pensar que a escola ela é
um operador civilizatório primeiro. E se a gente não responder Agora, como você faz isso? Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem a contratação terceirizada, né, de uma empresa com psicólogo, não tem assistente social, só psicólogo. Eu tive acesso ao manual de orientação que esses psicólogos recebem para lidar com as escolas, né, com os alunos. Gente, são protocolos e protocolos e protocolos, e quase todos acabam em chamar a polícia. É porque quando o remédio não dá certo, quando a terapia não dá certo, não é possível, vem a força. Né? Não, meu amor, é pior. A resposta ela já está direta. Aconteceu um conflito na escola, chama a polícia. Não tem espaço no protocolo. É claro que bons profissionais que, por um acaso, estejam, né, nesta situação, tentam fazer diferente. Mas não é um manual de orientação. Tem um conflito na escola, a resposta é chama a polícia. Quem escreveu esse protocolo? Um fulano que era militar. Ele fez o manual que está sendo pressionado a ser usado pelos profissionais, né, da psicologia, que deveriam ser psicólogos escolares, mas que não são. Essa contratação terceirizada é basicamente diagnóstico. Vem cá, é PJ também essa contratação? Imagino que sim, né? Sim, a pejotização, inclusive, disso. Né? Não, pode ser assim, eu acharia preocupante exigir a especialização, né? A gente não teria escala para isso, mas um contrato, né, seguro. Mas o que eu queria pegar o ponto aí, talvez quem escreveu não está acostumado a dialogar com as escolas. Por quê? Eu acho que quando a escola constrói um diálogo com a polícia, quando você tem ali no território, inclusive, né, a escola tem um processo de diálogo bom com as forças policiais, os profissionais reconhecem uma retaguarda, trabalham com menos medo e precisam acionar menos a polícia, porque das coisas que faz você chamar a polícia, você está trabalhando com medo. Né? Você precisa acionar a força, né, para silenciar, para cortar, sei lá para quê. Né? Então, fiquei pensando nisso, do quanto é importante também a escola incluir no seu rol de interlocutores, né, a delegacia do bairro. Mas não, né, ter, né, no seu protocolo, que a primeira medida diante do conflito, nem a primeira nem a segunda. Polícia. Quer dizer, o acolhimento dos envolvidos, de tentar, né, construir um diálogo entre eles, a resolução de uma outra forma daquele, né, do conflito, que tem a ver com o que a Bárbara estava falando, de uma escola ser civilizatória. Né? Porque aí vem o diálogo com a força policial e com os psicofármacos. Né? Onde você não tem diálogo, o psicofármaco entra como uma força de contenção, principalmente dos corpos pretos, pobres, né, periféricos. Né? Branquinho vai tomar fluoxetina para melhorar a depressão, né? Criança preta pobre vai tomar risperidona. A lógica da necropolítica entra aí também. Né? Mas onde você tem diálogo com os prescritores, onde você tem diálogo com as forças policiais, você vai tender a usar de uma maneira muito mais comedida esses recursos. E eu acho que essa ideia de que a gente começa a fazer... Porque é isso, né? A segurança é um dos setores. Em alguns momentos, sim, talvez seja o caso, né? Mas aí isso não pode ser o primeiro, né? Não deve ser o único, assim como o recurso a medicamentos ou até mesmo a coisa da intervenção que a gente vinha falando, né? A escola não é clínica, o ambiente escolar como colocado como um lugar de intervenção. Muitas vezes isso é, vamos dizer assim, demandado, né? Que a escola assuma esse lugar de um outro mandato que não o dela, porque não só há uma certa... Porque acho que quando a gente pensa também, a gente tem que pensar, né, na dinâmica de excesso e escassez, no qual processos de medicalização e patologização se dão. Então, por exemplo, quando a gente está falando, né,
no contexto brasileiro, a gente pode falar, tem um excesso de medicalização no ambiente escolar ou na vida das crianças. Sim, tem. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de criança, de infâncias, né, de sujeitos que estão diante de barreiras enormes de acesso à saúde, né, à assistência social e a outros setores, e em lacunas assistenciais, né, lacunas sanitárias muito grandes. Então, a gente coexiste com o fenômeno da medicalização e da patologização no contexto do Brasil. Ele reúne, né, por um lado, um excesso e, por outro lado, ele tende a ser a solução para responder essas lacunas e barreiras de acesso na assistência e saúde. Então, a gente também tem que ter esse olhar. Por exemplo, eu fiquei pensando, né, será que esse protocolo de chama-polícia que estão querendo botar aí em São Paulo, será que isso ia dar certo numa escola que está no meio de uma comunidade que tem conflito armado todo dia? Dá para chamar a polícia num lugar desse? Nem a polícia dá para chamar. Então, o que sobra? Sobra medicalizar, né? Sobra o fármaco. Ou sobra a desistência, a evasão. Né? Porque é isso, porque chega uma hora que não é mais possível estar na escola. Então, acho que a gente também tem que olhar para uma certa complexidade do cenário e entender que, em alguns aspectos, a gente está diante de esses excessos, né, produtivos da medicalização, mas, às vezes, isso não é só um excesso. A medicalização ela fica sendo a única via de resposta diante da total escassez. Né? Deixa eu só pegar um fiozinho rapidinho também que eu lembrei, claro. Né? E, de novo, trazer, acho que a discussão sobre racismo, né, e sobre as formas de opressão interessantes, de que pensar, por exemplo, o racismo como um mecanismo engendrado pela branquitude para manter os seus privilégios. Mas, Ricardo, onde é que você quer chegar? Quero chegar na discussão sobre o tal do diagnóstico precoce. Né? Diagnóstico precoce é importante. Né? A gente fez lá nas nossas conversas preparatórias, eu não podia deixar de falar isso aqui, a exigência por uma classificação diagnóstica piora as desigualdades. Eu queria super grifar isso. Diagnóstico precoce, gente, assim, parte dos privilégios de nascer numa condição socioeconômica melhor é ter acesso desde sempre, desde bebê, a cuidados integrais de saúde. Branco, rico do condomínio, né, do condomínio com piscina, desde bebê vai ter acesso a especialistas. Quando você coloca a exigência do laudo como uma condição para a garantia de um direito constitucional, como são os recursos da educação inclusiva, você está piorando as desigualdades. Por quê? A criança com condições socioeconômicas vai ter maior chance de ter acesso ao especialista que vai carimbar o laudo. E você vai criar desigualdades na equipe, né? Você vai ter a equipe, tais profissionais que vão ser privilegiados porque eles assinam o laudo, os outros não assinam, são melhores remunerados. Você vai ter diferenças entre crianças que acessam ou não acessam especialista. Né? Então, queria lembrar, né, as pessoas que batem palmas para os laudos, que a exigência de laudo piora as desigualdades. Então, quando a gente fala sobre a defesa de um sistema único de saúde abrangente, integral, civilizatório, né, é falar sobre a integralidade do olhar sobre as crianças. Né? Eu, Bárbara, que Rosângela, somos defensores, pregadores da palavra da caderneta da criança. Né? Então, a gente é defensor, né, ferrenho das pelo menos 7 consultas de pré-natal, né, da puericultura bem feita, dentro da qual está inserida a observação do desenvolvimento, o acompanhamento do desenvolvimento. Então, para além do fez o MChat ou não fez o MChat, tem uma grade de acompanhamento do desenvolvimento maravilhosa na caderneta que ninguém usa. E ficam pregando protocolo tal. Não, galera. Assim, integralidade com ferramentas bem construídas é lutar para que todas as crianças nascidas sejam acompanhadas na estratégia de saúde da família ou na UBS
né, com observância não só do crescimento, mas do desenvolvimento, que sejam respeitadas as especificidades loco-regionais de desenvolvimento, crianças com deficiência têm acesso integral aos serviços, e é sobre isso. Quando a gente transforma o acesso ao direito, né, na educação restrito a um laudo assinado por um especialista, a gente está deixando muita coisa para ser batida. Eu queria dar esse grifo aqui na conversa. Né? E aquela história, né? Você acaba fazendo com que acesse os tais direitos quem talvez nem precisasse tanto, porque a gente está falando numa sociedade patologizada, que reduz, né, que invade a normalidade, né, se é que a gente pode falar disso, mas se eu reduzo aquilo que é esperado, adequado, dá para viver bem, né? E eu vou reduzindo, para dizer que o que está fora disso é transtorno, né? E eu vou dar um diagnóstico, né? O que eu estou fazendo com isso? Se desse tudo isso que eu coloquei com diagnóstico, essa maioria é a maioria que não tem acesso, né, ao especialista, à avaliação, aos acompanhamentos que de fato precisaria ter, a gente vai estar dando a atenção da educação inclusiva para quem precisa menos, né? E deixa de fora aqueles que não vão acessar porque não cumpriram as regras, né, e conseguir um laudo. Eu não sei se precisa menos, Rosângela. O que eu penso, às vezes, é até na iatrogenia, pensando em prevenção quaternária na saúde, a gente pode ter crianças em condição socioeconômica boas, mas em condições muito graves, e você vai ter um outro problema, que é o excesso de intervenção. Né? Que é a famosa aba 40 horas, kit 40 horas de intervenção. Então, fiquei pensando por aí. E a outra coisa também é, quando você fala em avaliação, eu sou super chato com essa palavra, né? Eu falo assim, avaliação pressupõe que um especialista vai responder uma pergunta. Sim. Quem é que formulou essa pergunta? A pergunta para uma avaliação não deve ser qual é a classificação diagnóstica. A resposta de uma avaliação precisa contemplar um bom diagnóstico lá no sentido inicial da nossa conversa. Sim. Né? E essa avaliação é um processo. Esse diagnóstico, no seu sentido ampliado, é um processo que se faz caminhando. Né? As pessoas fazem essa separação. Primeiro, eu preciso do diagnóstico para definir a terapêutica. Eu falei, doce ilusão do modelo biomédico. Diagnóstico e terapêutica vão caminhando juntinhos. Conhecer a pessoa em seu contexto concreto é um caminhar, e a partir daí você lança mão das suas ferramentas técnicas, mas também das suas ferramentas éticas de construção de vínculo, na construção de um projeto intersetorial, né? Projeto de saúde, educação, assistência. Tem uma pergunta que eu fiz numa aula esses dias, que é: o vínculo é parte da técnica? Né? E as pessoas morrem de vontade de dizer que sim. Eu falo, ué, para mim, vínculo é algo que acontece entre as pessoas. A sua técnica pode fazer bom uso, pode se beneficiar de um bom vínculo, mas ele não depende de uma técnica. O vínculo se constrói quando existe disponibilidade de acolher a condição do outro. Né? A estar interessado, o que presume vínculo é um estar interessado no outro. Um está interessado em quem é a pessoa que está diante de mim. E muitas vezes as pessoas submetem o vínculo à técnica. Não, gente, é uma tristeza isso. Eu só para consertar o que eu falei, eu concordo com você. A pessoa, né, o recorte que eu fiz, é óbvio que há pessoas de todas as classes sociais com questões graves que necessitam das intervenções todas que a gente puder oferecer, com o cuidado da não iatrogenia. Mas talvez aí, eu acho que eu aí também tentando entender onde é que você queria caminhar, existe uma invasão dos grupos mais beneficiados
com a tropa do laudo, né? Que ocupa um cenário, que faz, né? E traz muito. E aí eu lembrei do que a gente foi aprendendo, né, Bárbara, quando a gente começou a discutir o complexo industrial do autismo, que vem trazer a palavra da ciência como tradução da verdade, né? Então, esses laudos são, eu vim aqui trazer a palavra da ciência, que é a verdade sobre esse sujeito, né? Vai lá. Só um adendo, nessa leitura, aspas na palavra ciência, né? Porque a gente também precisa entender que quando uma narrativa é construída em torno de um tipo específico de entendimento sobre ciência, como dando conta de toda a verdade sobre uma gama enorme de sujeitos, a gente provavelmente está diante de um argumento muito frágil, do ponto de vista científico, né? Então, a gente também tem que tomar um certo cuidado, que acho que isso que, quando a gente analisa criticamente, né, o que é o complexo industrial do autismo, é que a base desse complexo está em cima de uma construção narrativa que articula um medo capacitista estrutural, que por mais que a gente tenha, né, a perspectiva anticapacitista, é preciso desconstruir esse capacitismo estrutural. Sim. E ele se ampara, essa narrativa se ampara nele. Ela também é uma narrativa que oferta esperança para famílias e pessoas que estão colocadas dentro de um determinado rótulo diagnóstico, né, no caso específico do autismo, e potencialmente todo o tecido social que também começa a olhar para o autismo apenas a partir daquilo que é considerado negativamente valorado na sociedade. Né, como se a pessoa autista fosse só uma coletânea de déficits e defeitos e problemas que precisam ser normalizados. Então, quando a gente tem uma espécie de economia né, uma economia política que constrói uma narrativa em cima de medo, esperança e um determinado regime de verdade, a chance disso virar um grande nicho de mercado é gigantesca. Sim. Né? Porque sempre quando a gente pensa, por que a gente combate tanto a ideia de que intervenções no ambiente escolar não devem acontecer, intervenções clínicas, ou processos de triagem diagnóstica no ambiente escolar não devem acontecer? Porque isso alimenta uma indústria. Isso alimenta uma indústria de prestação de serviços tecnificizados em saúde dentro da escola. Isso alimenta uma indústria de prestação de serviços, de construção, né, de outorga de laudos. Então, a gente tem que entender que não é só, quando eu estava falando, né, a gente tem uma cultura somática que passa a fazer com que a gente comece a se descrever subjetivamente a partir de atributos, né, melhor, de palavras e de termos da medicina. O que eu estou querendo dizer é que assim, isso não é só um elemento da cultura, não é só algo de um certo modo de se descrever. Isso está amparado numa lógica econômica. E essa lógica econômica que sustenta isso. Tá. Ela sustenta, né? Porque ela tem uma mídia, né? Que essa lógica econômica manipula, né, e faz com que esse mecanismo seja incorporado pelas pessoas. Né? O próximo podcast, a gente vai trabalhar com os impactos na clínica né, da questão dessa expansão diagnóstica, dos vários diagnósticos. Mas é isso, você começa a ter adolescentes e famílias preocupados com o que leem, com o que veem, né, e que entram nessa linha do estreitamento, né, do que é aceitável. Né? E aí começa a enxergar nos seus, né, ou em si próprio, né, com autodiagnóstico, ou, né, nos seus filhos e a escola nos seus alunos, começa a enxergar aquilo que leu, de novo, como o Ricardo colocou, os checklists, né? Eu começo a olhar através de checklist e eu começo a achar que, então, isso aqui está estranho. Quando está tudo bem na vida daquele sujeito. Eu sempre brinco, um pouco de esquisitice não faz mal para ninguém. Cada um de nós tem a sua esquisitice. Né? E também trazer os grandes players que são as redes sociais.
né, que monetizam Sim. conteúdo, né, experimente usar a palavra no seu aplicativo de mensagens, porque na sua rede social vai começar a aparecer um monte de propaganda de cursos, né, patrocinados sobre uma determinada intervenção. Eu acho que tem um ponto aí que vocês tocaram, né? Que assim, eu vou retornar rapidamente à ideia de complexo industrial do autismo, porque assim, quando eu falei, tem um regime que articula medo, esperança e uma única verdade, o que uma estudiosa, que foi inclusive quem cunhou esse conceito, né? O nome dela é Alicia Broderick, ela é pesquisadora do campo dos estudos críticos sobre deficiência, ela é estadunidense. Ela descreve isso no contexto dos Estados Unidos, mas eu acho que ajuda a gente a pensar algumas coisas. Uma coisa que ela fala é assim, dentro de um complexo, né, do complexo industrial do autismo, disso que se tornou esse sistema de medo, esperança e verdade, só existe uma única forma de descrever, né, o que é a experiência autista. Como se a forma, isso que você estava apontando, Rosângela, a pessoa pode ter um diagnóstico, mas ela pode ter um entendimento sobre si que não é o checklist do DSM. Ou que até fala, eu me reconheço nisso aqui, mas eu entendo que o meu modo de estar no mundo não é um modo a ser corrigido. Sim. Eu tenho alguns impasses que eu gostaria de poder, né, melhorar, resolver, modificar, ok. Mas o que a gente está falando nesse regime de verdade, né, medo, esperança e verdade única, né, cuja solução é ofertada por um único tipo de intervenção, a gente está silenciando diferentes descrições e experiências individuais e coletivas, por exemplo, sobre o autismo. No complexo industrial do autismo, a perspectiva da neurodiversidade, ela entra como um elemento cosmético. Ela não entra como um fundamento de afirmação da diversidade humana. Né? Porque, afinal de contas, o capitalismo transforma tudo em mercadoria, inclusive a neurodiversidade. Mas se a gente pensar a perspectiva neurodiversa como uma maneira de afirmar a diferença humana, é completamente diferente o desenrosco, né? Você pode ter uma classificação diagnóstica, pode cumprir um certo checklist, mas a maneira de estar no mundo não é uma maneira a ser corrigida, por exemplo, né? Como se fosse equivocada. Ricardo, você tinha levantado a mão. Lembrei do Davi Krenak, que chama a gente de o povo da mercadoria. Sim. Nós somos bem o povo da mercadoria mesmo, gente. É isso. É isso. Bom, gente, estamos já com mais de uma hora das nossas conversas. Então, se alguém ainda quiser, né? Não que a gente tenha encerrado, né? Porque a complexidade dessas temáticas são talvez mais, né, daqui a um tempo a gente faça outro, né? Para a gente ir completando os nossos olhares. Mas se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, senão eu vou encaminhando para o encerramento. Eu só queria dizer uma última coisa que eu acho que é uma espécie de síntese do que a gente, né, conversou aqui, já que conversou em outros momentos. É que quando a gente pensa que no ambiente escolar, quando crianças e adolescentes, em geral, mas especificamente crianças e adolescentes que estejam com alguma questão de saúde mental, algum transtorno, ou se enquadram em condições de deficiência, elas são submetidas a essa lógica clínica dentro do espaço escolar, elas têm o direito à educação violado, né? Porque ela fica excluída dos processos ali dentro. A educação oferecida naquele ambiente escolar deixa de ser uma educação crítica para formação política, né? Comprometida com um olhar plural sobre o mundo. E também a gente tem que marcar que, se a gente deixa um mandato institucional engolir o outro, a gente vai estar fazendo uma violação do direito ao acesso à educação dessas crianças disfarçado de cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Perfeito, perfeito. Eu queria terminar respondendo a pergunta. Não pode exigir laudo. Exigir laudo é uma violação de direito, né? O que a gente pode exigir, o que a gente deve esperar e ajudar a construir
são diagnósticos no seu sentido amplo. Diagnóstico quanto resposta à pergunta o que está acontecendo com essa criança nesse momento. Esse é o diagnóstico que as pessoas precisam e não se resume, não se reduz a um código, seja da CID, seja do DSM. Queria finalizar respondendo a nossa pergunta inicial. É isso. Bom, gente, foi de novo uma conversa muito boa, né? Vamos de novo levar muitas coisas para pensar. Espero que quem nos ouça também consiga, né, sair convocado, né, a refletir também mais um pouco sobre o que pensa e sobre o que faz, né, tanto como profissional como pessoa, né, nessa sociedade, né, e de novo agradecer, né, o Despatologiza sempre tem o maior prazer em ter vocês e agradece porque, né, o convite é sempre prontamente, né, que legal. aceito. Vocês. Legal poder conversar com as pessoas que nos ouvem também, né? As caixas de entrada estão abertas, as redes sociais estão abertas para esse diálogo também. Tá certo. Bom, gente, até. Beijo pra vocês. Até. Beijo, gente. Até. Tchau, tchau.